Tô brincando. Eu sabia. Tá bom, vamos lá. O portão de garagem pegou ele no caminho. Mas vamos lá, vamos sim. Vamos adelante, muchachos. Pode ir que já tá gravando. Oxi. Caramba, esse cara eu não é uso tudo fácil, porque cara. Então, a hora é agora. Mas esse aí vai servir para aquele iniciozinho que Qual você início? coloca. Eu Em faço- preto e branco. Ele não para de gravar. Graças e paz, queridos. Eu sou o missionário Bruno, aqui no Projeto Vida Nova do Caju. E hoje teremos nossa quarta aula do estudo bíblico Fim dos Tempos. Nossa aula tem o texto base do livro de João, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Nessa lição você vai compreender a importância da segunda vinda de Cristo, sua maneira, o tempo, os sinais associados e o propósito em relação à igreja, a Israel, ao anticristo e às nações. Você vai saber compreender a centralidade da segunda vinda de Cristo. Você vai sentir que deve manter uma expectativa vigilante diante da incerteza do tempo. E você deve agir proativamente na fé e na divulgação do Evangelho. Então fique ligado. As palavras-chave dessa aula são segunda vinda, tempo, sinais, propósito. Então, vamos estudar? A primeira parte da nossa lição fala a respeito do fato da vinda de Jesus. É citado mais de 300 vezes no Novo Testamento o fato da segunda vinda. Paulo menciona em suas cartas a segunda vinda de Jesus por mais de 50 vezes, dado a importância do que esse tema é dado no Novo Testamento. Como será essa maneira da segunda vinda? Existem muitos textos que estão no nosso estudo, que eu não tenho tempo agora para colocar aqui para vocês, mas a maneira da sua vinda, primeiro, ela será pessoal. Todos nós iremos ver. Ela será literal, ela não é uma fantasia, ela não vai acontecer de alguma forma fantasiosa, ela será literal, ela será visível e ela será gloriosa. O texto de João 14:3 que nós lemos diz que da mesma forma que ele foi, ele voltará. Atos vai falar que da mesma forma que os discípulos o estavam vendo subir, iriam poder vê-los retornar. Então essa segunda vinda, ela será pessoal, ela será literal, ela será visível e ela será gloriosa. Existem alguns ensinos errados que dizem que Cristo já teria tido a sua segunda vinda. Essa segunda vinda se daria ou no momento do Pentecoste, com a vinda do Espírito Santo, ou no ano 70 a.C., com a destruição de Jerusalém. Mas esses ensinamentos eles são errados, dado ao fato de que não houve nesses incidentes ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos e os outros adventos que são preditos referentes anteriores a essa segunda vinda. O tempo em que se dará essa segunda vinda, existiram muitas tentativas de prever essas datas, mas o texto bíblico ele é muito claro em dizer que esse momento, esse tempo, essa data, ela está reservada ao Pai. A Bíblia vai dizer que nem ao Filho foi dado o tempo de saber quando se dará essa segunda vinda. O fato é que nós precisamos estar prontos para o tempo em que isso acontecer, nós estarmos preparados. Cristo ensinou que após a destruição de Jerusalém, os judeus seriam desterrados e a sua terra subjugada pelos gentios até o julgamento final das nações. O que mais que a gente vê como observação de que é o tempo da segunda vinda de Jesus? Primeiro, a pregação do evangelho a todas as nações. Cristo vai continuar fazendo a sua obra através da sua igreja. Haverá uma aparente demora,
Os crentes vão achar que está demorando essa segunda vinda. E isso chama a nós a atenção de estarmos vigilantes e observantes para que nós não caiamos na tentação de achar que Jesus não virá mais. A quarta parte da nossa aula diz respeito aos sinais da sua vinda. E eu quero ler para vocês algumas colocações que a Bíblia nos dá. As Escrituras ensinam que a aparição de Cristo, inaugurando essa idade milenal, será precedida por tempos de agitação, de transição, na qual haverá distúrbios físicos, guerras, crises econômicas, declínio moral, apostasia religiosa, infidelidade e pânico geral e perplexidade. A última parte desse período transitório chama-se de Grande Tribulação, durante a qual o mundo inteiro estará sob o domínio num governo contra Deus e anticristo. Então haverá sinais de que a vinda de Jesus está próxima. Quando nós observarmos esses sinais, precisamos continuar perseverantes. O propósito da sua vinda, para quatro personagens, podemos assim dizer, para a igreja, para Israel, para o anticristo e para as nações. A segunda vinda de Jesus para a sua igreja terá diversas fases. Primeiro, o arrebatamento dos crentes para a bolda do Cordeiro. Segundo, uma terrível tribulação. Após esse tempo, Cristo se manifestará abertamente nos céus e estabelecerá o seu reino messiânico sobre a terra. Sobre Israel, Cristo será o cabeça de Israel. Ele vai restaurar o povo de Israel e reinará sobre eles como o seu presidente, o seu primeiro-ministro, o seu rei. O que vai acontecer com o anticristo nesse período? O espírito do anticristo ele já está pelo mundo. Desde o início dos evangelhos, a gente vê a Bíblia falando que o espírito do anticristo já está no mundo. Mas, nesse momento, haverá uma personificação desse anticristo. E o que vai acontecer? O espírito do anticristo ele já está no mundo, como eu já falei, mas o anticristo final surgirá nesses últimos dias, governando e ressuscitando o Império Romano. Não necessariamente aquele Império Romano que nós estudamos, talvez seja somente a ideia do Império Romano, tá certo? E ele terá um poder político, comercial e religioso, perseguindo os cristãos para extinguir completamente o cristianismo. Então, quando a gente começar a ver a vinda de Jesus, todos esses acontecimentos começarão a acontecer. Cremos que todos eles simultâneos, não será um após o outro. Então ele virá, se mostrará a sua igreja, a igreja será arrebatada, será como cabeça de Israel. O anticristo começará a perseguir cristãos que porventura ainda hajam neste momento. E o que vai acontecer com as nações? As nações serão julgadas, os reinos serão destruídos e todos estarão sujeitos ao reino de Cristo. Cristo governará com vara de ferro, eliminando a opressão e injustiça, inaugurando a idade áurea dos 1000 anos, do qual a igreja reinará com ele sobre a terra. Para encerrar, vemos em Lucas 1,33 que Cristo continuará a reinar como Deus homem e partilhar do governo divino, pois o seu reino não terá fim. Bom, essa foi a nossa última aula do nosso estudo, Fim dos Tempos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi para nós aqui presentes nas aulas. Quero então aproveitar e deixar o convite para você começar a frequentar mais as nossas aulas no domingo pela manhã. Tem sido muito relevante para a nossa igreja. Sabemos que viremos com novos temas que vai edificar a sua vida. Então, assim desejamos que o Senhor te abençoe muitíssimo.